A não ser que você esteja no mundo da lua, você com certeza já ouviu falar de ChatGPT. Eu, como estou um pouco mais envolvido também no mundo da programação, por lá esse chat veio e causou um grande burburinho, né? Porque muita gente acabou se sentindo ameaçado, porque caso você não esteja tão adentro desse assunto, o ChatGPT, na verdade, é uma inteligência artificial na qual a gente vai lá, solicita algumas informações e ele consegue trazer boas respostas para a gente. Por exemplo, para o pessoal da programação, a gente vai lá e diz assim, crie para mim um upload de imagens. Ele vai lá e te mostra todo o código passo a passo de como você desenvolver, não é, ali aquela aplicação para fazer um upload de imagens, e por isso o pessoal se sentiu ameaçado com isso, achando que iria perder o emprego. Mas e pra gente, do mundo da eletrônica, né, que faz reparo em notebook, MacBook ou placa de vídeo? Será que o GPT é uma ameaça real? Então, hoje, vamos tirar a dúvida disso, né? Vamos conversar um pouquinho com o ChatGPT, perguntar para ele algumas coisas relacionadas ao nosso mundo e ver se ele realmente consegue fazer análise de um notebook, ensinando um leigo, passo a passo, como resolver um problema um pouco mais complexo. Então, vamos para o vídeo de hoje. Bem, nós já estamos aqui na página do ChatGPT. O endereço a gente também está deixando aí na descrição, né? Seria openai.com. Você vai clicar, aqui vai aparecer essa breve introdução, né? E você vai clicar aqui, ó, em Try ChatGPT. Quando a gente clicar aqui, ele vem para essa outra tela, pede para fazer o login. O meu já deixei a senha salva aqui, né? Aí, caso você não tenha conta, é só você clicar aqui em Sign Up, criar a sua conta. Ele vai te mandar um e-mail para confirmar essas informações. Você vai lá, confirma, clica no linkzinho que você vai receber no e-mail e já era. Aqui é a tela inicial. E é aqui que a gente pode começar a conversar. Tem gente que vem aqui, ó, clica com o botão direito e manda traduzir, né? Eu vou deixar em inglês mesmo. E se você simplesmente digitar em português, ele já vai conseguir também trazer as respostas em português, tá? Não tem problema não. Então vamos lá, vamos criar uma situação real aqui. Vamos dizer assim, eu estou com o notebook na bancada, eu sou um cara totalmente leigo, acabei de receber o notebook do cliente e eu vou colocar aqui, como analisar um notebook que não liga. E vamos ver o que essa inteligência artificial vai fazer por nós. Vamos colocar aqui, ó, como analisar um notebook que não liga. E vamos esperar a resposta dele. Beleza, ele deu 5 passos aqui pra gente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então ele colocou assim, ó, quando o notebook não liga, existem algumas etapas que você pode seguir para tentar o diagnóstico e resolver. Verifique se o notebook está conectado a uma fonte de energia e se a bateria está carregada. Bacana, né? Isso aqui é legal. Tente ligar o notebook com a bateria removida e apenas conectada à fonte de energia, também é um teste válido. Se o notebook ligar apenas dessa forma, pode ser necessário substituir a bateria. Ou aqui já tem coisa errada, tá? Por quê? Como a gente bem sabe, né? Pode sim ser um problema de baterias. Então, se eu tento ligar o notebook com carregador e bateria e ele não liga, mas ao remover a bateria, se ele ligar, eu tanto posso ter um problema na bateria, como eu também posso ter um problema no circuito de charge. Ou seja, que a gente já tem uma furada nesse passo a passo, tá? Não seria bem assim, né? Iria ajudar para quem é totalmente leigo, talvez um cliente, né, querendo ter uma noção ali do que ele poderia fazer em casa para tentar resolver o problema dele, mas na assistência técnica isso não iria funcionar, né? Na assistência técnica a gente iria precisar entrar um pouco mais a fundo, inclusive na parte de análise de esquemas elétricos. Vamos ver aqui a segunda opção dele, né? Verifique se o cabo de alimentação está funcionando corretamente. Ou seja, a resposta número 1, ela já iria anular a resposta número 2. Então, se ele ligou somente com o carregador, então quer dizer que o cabo de energia ele está bom, né? Eu não iria precisar fazer essa segunda aqui. Tente usar um cabo de alimentação diferente para ver se o seu notebook liga. Se o notebook ligar com outro cabo diferente, pode ser necessário substituir seu cabo. Beleza, também está tranquilo. Verifique se há sinais de queima ou danos no notebook. Se houver sinais de queima ou dano, pode ser necessário substituir o componente afetado. Maravilha, isso aqui tá certinho. Ou levar o notebook para um técnico especializado. Olha aí a assistência, olha aí a inteligência artificial ajudando a gente no marketing aí, ó. Tente ligar o notebook em modo de segurança. Aqui também já é outra questão, né? É muito comum na assistência durante o dia a dia a gente receber equipamentos que o cliente chega e diz assim, ó,
A gente pergunta, qual que é o defeito desse cara aqui? Aí o cliente olha para você e diz, ah, ele não liga. Aí você vai lá, pluga a sua fonte, mete o dedão lá no botão de power e ele está ligando. Só que ele liga e não dá imagem. É outra coisa que apenas um técnico especializado, né, qualificado, ele consegue criar essa distinção. Porque existe uma diferença entre um notebook não ligar e o notebook ligar e não dar imagem, tá? E esse passo a passo aqui, ele pode acabar gerando, sim, alguns, vamos dizer assim, contradições, né, na cabeça de quem está fazendo esse tipo de análise. Porque se ele vai responder, né, ao botão de power é uma coisa, se ele vai entrar em modo de segurança é outra. Para entrar em modo de segurança, ele já tem que estar ligando e o melhor, ele tem que estar mostrando a imagem também. Caso contrário, como que você vai saber se ele entrou no modo de segurança ou não, se não existe nenhum aviso ali, né, na tela para você, tá bom? Então, isso aqui também não iria funcionar. Aí para fazer isso, tente pressionar F8 ou F12 repetidamente quando o notebook estiver inicializando, né? Ou seja, o defeito é de notebook que não liga, então não vai adiantar eu ficar pressionando nada porque o notebook não está ligando, né? A única tecla que eu vou utilizar aqui é a do botão de power. Beleza. Não fez muito sentido, né, as informações que ele passou aqui pra gente, mas vamos tentar ser um pouco mais específicos, né? Vamos colocar aqui, ó, 5 passos para analisar o circuito de charger. E vamos ver o que ele retorna para a gente. Ele retornou aqui para a gente os 5 passos, né? Ó, verifica o cabo de alimentação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui eu já estou falando de circuito de charge, ou seja, aqui eu já não estou utilizando nem a fonte do cliente. Aqui, por obrigação, o técnico ele já tem que estar utilizando a fonte de bancada, tá certo? Então eu já sei que a fonte está funcionando, que é ela que eu utilizo todo santo dia. Então já irei eliminar isso aqui. Aí certifique-se de que o cabo de alimentação esteja funcionando e corretamente conectado à fonte de energia. Verifique se há sinais de desgastes ou dano do cabo de alimentação. Se houver, substitua o cabo de alimentação. Essa primeira aqui a gente já pula. Verifique o conector do charge. Verifique o conector do charge, se o conector do charge está limpo. E livre de detritos ou sujeiras que possam impedir uma conexão adequada. Se o conector estiver sujo, use pano limpo ou um cotonete para limpá-lo. Beleza, aqui até vai, né? Mas na grande maioria das baterias, o que iria impedir de repente um contato ali com a bateria seria se o pino tivesse oxidado, né? Então uma simples limpeza com um paninho não iria resolver. Aqui eu já teria que entrar com a intervenção, né, agindo mais na parte da desoxidação, utilizando tanto produtos químicos para isso, quanto também, dependendo do nível de oxidação, até já uma intervenção de hardware mesmo, já utilizando ali solda, fluxo, né, uma estação de ar quente ou ferro de solda para estar renovando a solda, ou na maioria das vezes, como é o que a gente sempre faz aqui, realmente removendo o componente e trocando o componente, refazendo pads, trilhas, é isso que nós iríamos fazer. Ou seja, pelas duas aqui que a gente já conseguiu ver, ele passa, sim, uma ideia, mas essa ideia ela está mais voltada para a questão do cliente final, né? Do cliente, ele conseguir ali, imagina que é aqueles call center, né? Quando você liga lá para uma garantia, né? Quando, por exemplo, você liga lá na Apple para dizer que seu iPhone não está funcionando. Eles vão te passar um passo a passo, mas em momento algum eles vão falar para você abrir o iPhone, em momento algum eles vão falar para você abrir o Mac, não. Eles te passam alguns passo a passo ali, ó, tenta segurar essa combinação de teclas, que é diferente, tá? MacBook é uma coisa, notebook é outra, né? E nos MacBooks, por ter a questão do software embarcado, a gente consegue sim, por mais que ele não esteja ligando, fazer intervenções utilizando combinações de teclas, seja para fazer um reset de SMC, um reset de NVRAM, a gente consegue. Na maioria dos notebooks, não, tá? Na maioria dos notebooks, eu só vou conseguir fazer alguma combinação de tecla depois que ele pelo menos respondeu o comando de Power BTN ali, que aí a placa já startou, né? Já liberou algumas informações, já liberou algumas alimentações, já tem alguns circuitos funcionando, e aí sim eu consigo vir com tecla e fazer alguma coisa, tá certo? Mas vamos tentar dar mais uma chance aqui para o ChatGPT e vamos ser um pouco mais específico para ele, né? Então eu vou pedir aqui, ó, 5 passos para analisar o TPS 51125, que é um carinha bem comum, né? A maioria dos técnicos já conhece esse cara.
Vou dar um Enter, vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. Beleza, ele já terminou aqui, né? E olha a resposta dele. O TPS 51125 ele é um circuito integrado que fornece energia para o processador e outros componentes do computador. Aqui estão 5 etapas para analisar o 51125. Essa parte de ele fornecer energia para o processador, ela não está totalmente errada, porque se a gente levar em consideração de quarta geração em diante, onde o processador e o PCH eles estão integrados, né? Então, sim, o mesmo componente iria receber essa alimentação de 3,3 volts, mas na parte do PCH, tá? Não na parte do processador. Vamos lá ver o passo a passo que ele passou aqui, né? Então, verifica as tensões de entrada, verifica as tensões de entrada, repetindo novamente, do TPS 50225 para garantir que estejam dentro dos limites específicos pelo fabricante. Verifique se há sinais de sobrecarga ou subcarga nas tensões de entrada. Se houver, pode ser necessário ajustar as configurações de energia do sistema ou substituir o TPS 51125. Então aqui a gente já tem mais um probleminha, né? Porque, por exemplo, eu não preciso ser nenhum gênio para saber que se ele não está funcionando, eu tenho que verificar as tensões de entrada e as tensões de saída. Mas a pergunta é, que tensões são essas? Quais são os pinos que eu vou medir? Aí ele fala, né? Limites especificados pelo fabricante. Mas se eu estou com dúvida na análise, eu não vou saber abrir um datasheet e ir lá e olhar essas especificações, né? Eu estou partindo do princípio de que eu sou um iniciante ali no mundo da eletrônica e eu estou vindo aqui pedir ajuda, né? Vamos dizer assim, o que seria o meu professor, que estaria me prestando um suporte, tá certo? E cá entre nós, né? Esse suporte até aqui, ele não está sendo muito útil para a gente aqui do mundo da eletrônica. Mas vamos ver aqui a segunda opção que ele deu, né? Então ele colocou aqui no passo 2, verifica as tensões de saída, verifique as tensões de saída do TPS 51125 para garantir que estejam dentro dos limites, mais uma vez, né, especificados pelo fabricante. Verifique se há sinais de flutuações nas tensões de saída. Se houver, pode ser necessário substituir o TPS 51125. Mais uma vez, eu sinto que ele está mais passando um passo a passo, que ele está certo, não está de modo errado, só que assim, ele deixa algumas lacunas muito grandes, principalmente para quem está começando, né? E mais uma vez, se eu estou com dúvida, se eu estou perguntando, e se eu lesse esse roteiro, eu iria, ao invés de responder as minhas dúvidas, eu teria mais dúvidas ainda, porque mais uma vez, em momento algum ele falou, meça, por exemplo, a alimentação do TPS 51125 é o pino 16. Ele não falou isso para mim ir lá e medir o pino 16. Aí, por exemplo, para ele funcionar, ele precisa de alimentação e ele precisa de habilitação também. A habilitação do TPS 51125, a primeira, ela é no pino 13. Em momento algum, ele falou no pino 13 aqui também. Aí ele poderia falar, então o passo 1 vai ser a alimentação no pino 16, o passo 2 vai ser a habilitação no pino 13. Depois disso, você já pode ir para o passo 3, que é o quê? É a liberação dos reguladores LDO juntamente com o VREF. Então a gente teria ali o VREF no pino 3, né? E o VREG 3 no pino 8 e o VREG 5 no pino 17. Ele não está passando essas informações para a gente. Então, como que eu consigo verificar isso, sendo que eu não estou recebendo essas informações? Aí vamos lá. Ele colocou aqui, passo 3. Verifica a temperatura do TPS 50125 para garantir que não esteja superaquecendo. O superaquecimento pode danificar o 50125 ou outros componentes do sistema, né, que seria circuito, na verdade. Verifique se há fluxo de ar adequado no gabinete do computador e considere a substituição de dissipadores de calor ou ventiladores. Então aqui já não vou nem dizer que você não pode de repente pegar um desktop que venha com a placa com o 50125, né? Isso pode acontecer principalmente hoje em dia, a gente está tendo várias placas zombies aí, né, que os China estão montando, então isso é uma coisa que pode acontecer perfeitamente. Mas nesse caso aqui, o que eu senti também, e tipo assim, eu não estou falando mal do ChatGPT, né? Até porque dá pra gente ver que é uma coisa muito bacana e que existe toda uma engenharia por trás. Mas talvez ele não tenha sido treinado tanto ainda pela nossa área, porque na parte de programação eu fiz o teste também, cara, e é simplesmente fantástico, né?
E o que eu consigo enxergar do ChatGPT é numa ferramenta que veio para auxiliar a galera em algumas outras áreas. Talvez na nossa ainda esteja muito cedo para a gente começar a usufruir alguma coisa dele, né? No sentido de reparo, no sentido de auxílio. Ah, eu estou com a máquina aqui que liga na imagem. Utilizar o ChatGPT para fazer o reparo dessa máquina, pelo menos por enquanto, eu vejo que isso não é possível, né? Porque as respostas elas são muito superficiais. Eu tomei a liberdade, né, e dei uma consultada também em como funciona a questão do ChatGPT. Eu já sabia que era um machine learning, mas eu queria entender um pouco mais de onde ele retira esses recursos, essas perguntas que a gente faz a ele, onde é que ele consulta. E ó, dá para a gente ver que ele tem uma base de dados e que conforme a gente vai fazendo essas perguntas para ele, ele vai catando algumas informações que estão espalhadas em fóruns, né, em sites especializados pela internet, e depois ele pega essas informações e traz para a base de dados deles. Ou seja, isso aqui com certeza deve ser algumas informações que são retiradas de algum fórumzinho, né, do pessoal que é mais ligado na parte do funcionamento do hardware, mas que não se envolve tanto na questão da eletrônica. Então é bem normal se eu entrar assim, sei lá, em algum site aí, não me vem nenhum agora na cabeça, mas que se o site não é especializado em assuntos da eletrônica, dificilmente o cara iria realmente saber especificar os pinos. Por exemplo, eu vou medir lá a entrada de alimentação, mas qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo que eu posso ter nessa entrada? Eu vou medir uma saída, mas qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo que eu posso ter nessa saída? Aí ele falou sobre aquecimento. Beleza, eu estou com a placa que o 51.125 ele está aquecendo. Eu fui lá e tirei o 51 e coloquei um novo. Ele continuou aquecendo. Daí para frente, o que é que eu faço? Por que que eu troquei por um novo e ele continua aquecendo? Todas essas são perguntas que dificilmente uma inteligência artificial, pelo menos por enquanto, vai conseguir responder. Por quê? Porque primeiro ele precisa aprender, né? Então, para aprender, ele precisa ser utilizado. Alguém precisa vir aqui e colocar isso na base de dados dele, ou ele precisa ter acesso a alguma outra informação em que eu tenha esse passo a passo mais detalhado, tá? Então, por hora, gente, pelo menos para a gente aqui na parte dos notebooks, né? A gente não corre risco nenhum de ser afetado pelo ChatGPT. Eu sou um adepto da tecnologia, quem me conhece sabe disso, então sempre quando aparece algo novo, eu gosto de ver como que eu posso tirar proveito disso e não como que isso vai me ameaçar, como que isso vai atrapalhar o meu emprego. Não, isso aí de forma nenhuma. Um técnico que é especializado, é capacitado, né, tem ciência dos procedimentos que ele sabe realizar, não se deixa afetar por isso. E a galera também lá da programação, né, teve muita gente que ficou com medo, mas os caras que realmente são programadores, que realmente entendem o processo a fundo, que é o que a gente fala aqui, não adianta você se apegar na parte prática, né? Tem muita gente que prega isso, o que importa é a prática, o que importa é a prática. Não, não existe isso, gente. É igual briga de fanboy da galera do PlayStation com a galera do Xbox 360, né? Não é para existir essa briga. Quem gosta do 360 usa o 360. Quem gosta de PlayStation usa PlayStation. E quem, né, quer tirar o melhor proveito usa os dois. A mesma coisa aqui, galera. Na eletrônica, para você se dar bem na eletrônica, você tem que dominar teoria e prática. Não adianta ser só teórico e também não adianta ser só prática, porque em algum momento você vai esbarrar em algum defeito e você vai precisar da teoria, porque é a teoria que te ajuda a pensar, a raciocinar. Ou seja, as informações que o GPT manda para a gente aqui, ele não raciocina, ele é uma máquina. Ele está programado para receber informações e depois repassar essas informações, né? Ele trabalha com laços condicionais, que é o que a gente chama na programação, né? Que seria os if e else. Então, se você perguntar isso, eu respondo com isso. Se não, eu vou responder com isso aqui. É basicamente o que qualquer sistema, né, seja ele desktop, mobile ou web, ele vai te responder. Ele recebe instruções e com base nessas instruções ele vai te dar as informações que você está perguntando e em alguns pontos, é lógico, ele vai esbarrar em algum ponto, tá certo? Então, o vídeo de hoje era isso, né? Era para a gente tentar trazer um pouco mais de tecnologia aqui também para o laboratório dos notebooks, mostrar para vocês que a gente também está antenado e você vai fazer uma missão agora, tá? Você vai descer aí, que abaixo desse vídeo, você vai dar um like, você vai compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também curte tecnologia. E o mais importante, você vai descer lá nos comentários e vai comentar lá, assim, Edson Fernando, eu já conheci o ChatGPT, ou Edson Fernando, eu não conheci ele ainda, cara, que legal, achei bacana, vou tentar me aventurar um pouco mais nele daqui para frente e compartilhe as experiências que você vai ter com ele
aqui com a gente, tá bom? No mais, eu te deixo aí um forte abraço e até o próximo vídeo. A não ser que você seja do mundo da... você... meu Deus do céu. Calma. Caso você não esteja tão... E se eu lisse esse roteiro... Se eu lisse... De onde é que eu tirei isso, velho?